Já experimentou ficar aprisionado quando se encontra sob uma situação de intensidade e incapaz de prosseguir? Muitos indivíduos passam por isso. Pode ser desafiador focar nas tarefas quando as demandas externas ou internas geram uma névoa cognitiva que prejudica sua habilidade de realizar seu trabalho de forma excepcional. Quando as distrações exercem uma pressão que resulta em uma sensação de imobilidade e incapacidade de progredir, existem estratégias para contornar essa situação. Primeiramente, vamos analisar o que nos leva a sentir pressionados e por que isso nos impede de avançar. Mas antes, gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever. Nosso canal tem como objetivo apoiar indivíduos dedicados, como você, a obter o máximo de sucesso em sua vida profissional e financeira. Com isso em mente, vamos ao vídeo. Sob pressão. Por vezes, uma leve dose de pressão pode ser benéfica. Pode despertar sentimentos de motivação, envolvimento e entusiasmo. No entanto, um excesso de pressão pode se transformar em uma carga opressiva, onde nos sentimos desorientados e confusos. Quando nos referimos a esse tipo de pressão, estamos descrevendo um estado emocional que obscurece nosso pensamento, retarda nossas respostas e gera estresse fisiológico. Basicamente, existem dois tipos de pressão: externa e interna. Exemplos de pressão externa podem incluir expectativas dos outros, uma carga de trabalho intensa, problemas de saúde e relacionamentos com outras pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Já as pressões internas estão relacionadas a comportamentos como esforçar-se demasiadamente e ter expectativas excessivamente elevadas em relação ao próprio desempenho. O excesso de compromissos também pode adicionar pressão a uma agenda já sobrecarregada. Em 1908, os psicólogos Robert Yerkes e John Dobson desenvolveram a teoria do U invertido sobre motivação. Essa teoria postula que as pessoas são capazes de alcançar seu melhor desempenho quando estão sujeitas a uma quantidade adequada de pressão para a tarefa em questão. À medida que a pressão aumenta, ultrapassando o ponto necessário para nos sentirmos motivados, o desempenho no trabalho diminui. A ideia central é que um pouco de pressão pode ser benéfico, mas em excesso, acaba por ser paralisante. Reine em suas emoções. As emoções estão intrinsecamente ligadas à profundidade do pensamento que utilizamos para tomar decisões. Embora possa ser reconfortante pensar que as decisões são tomadas puramente com base no pensamento racional, essa ideia não reflete a realidade. As emoções desempenham um papel em todos os nossos processos de pensamento, dependendo apenas do tipo de emoções envolvidas e de como as utilizamos. As respostas motivadas pela emoção são reações a estímulos que despertam uma resposta emocional. Quando o cérebro emocional impulsivo toma o lugar do pensamento racional, este último é desligado. Para manter o seu pensamento racional no caminho certo, é necessário desacelerar e permitir que ele reinicie. A respiração lenta pode ser uma ferramenta útil para facilitar esse processo. Quando você está utilizando o pensamento emocional, é possível tomar decisões com base no que é agradável ou desagradável em oposição ao pensamento racional. Focar no aspecto emocional das coisas pode torná-lo mais reativo e defensivo. Por outro lado, as escolhas informadas pela emoção são tomadas de forma intencional, com uma compreensão completa das opções e dos resultados. Ao utilizar o pensamento racional, suas estratégias podem se basear no que faz sentido intelectualmente. A lógica e os fatos fazem parte da abordagem racional para compreender as coisas, mas podem negligenciar um componente emocional que pode ser relevante para uma tomada de decisão eficaz. Então, o que acontece quando combinamos os dois tipos de pensamento? Quando o pensamento racional e o emocional são integrados, podemos alcançar o que chamamos de sabedoria. Isso representa um equilíbrio entre os dois, resultando em uma abordagem consciente. Ao valorizar os pensamentos emocionais, mas agir de forma racional, muitas vezes podemos tomar decisões fundamentadas em fatos, lógica e compaixão. Esse tipo de sabedoria pode nos ajudar a superar a procrastinação em situações estressantes. Que tipo de pressão? Existem diversas formas de pressão que podem estar contribuindo para a sua procrastinação. Você está sentindo o peso de um prazo se aproximando? Ou está sendo pressionado por circunstâncias externas que estão dificultando o seu foco na tarefa em questão? Embora ambas as situações sejam exemplos de pressão, a maneira como você escolhe lidar com elas pode variar consideravelmente. No caso de um prazo iminente, você pode responder a essa pressão utilizando ferramentas de gerenciamento de tempo e garantindo que possui os recursos necessários para realizar o trabalho. Nesse contexto, trata-se de uma questão de disciplina pessoal e organização.
por outro lado, se você está se sentindo pressionado devido a distrações relacionadas a problemas interpessoais ou questões de saúde, é necessário adotar uma abordagem diferente para avaliar suas opções. Reservar um tempo para resolver esses problemas e limpar a mente permitirá que você retome o foco no trabalho assim que a situação for superada. Em suma, reconhecer os diferentes tipos de pressão que estão afetando sua produtividade e adotar estratégias adequadas para lidar com cada uma delas pode ajudá-lo a superar a procrastinação e retomar o fluxo de trabalho de forma eficaz. Reformule seus pensamentos. Sentir-se pressionado pode obscurecer seus pensamentos e dificultar o progresso com clareza e motivação. Às vezes, pode até ser confuso saber por onde começar. Como Winston Churchill afirmou, você nunca chegará ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cachorro que late. Independentemente das distrações que estão causando os atrasos, você pode avaliá-las e tomar uma decisão informada sobre como seguir em frente. Faça a si mesmo a pergunta: como me sinto trabalhando neste projeto? Será que existe uma distração externa? Ou será que a resistência está vindo de dentro? Após identificar o motivo da sua procrastinação, questione-se se há uma maneira melhor de lidar com esse obstáculo. Ficar sobrecarregado pode criar um ciclo vicioso de procrastinação. Quanto mais sobrecarregado você fica, mais difícil se torna começar. E quanto mais difícil é começar, mais sobrecarregado você se sente. À medida que esse ciclo se prolonga, torna-se cada vez mais difícil. Como blocos sendo empilhados uns sobre os outros, as pressões adicionais aumentam a sensação de estar preso e sobrecarregado. Ao refletir sobre o que está impedindo você de realizar sua tarefa, você pode começar a abordar cada bloqueio de forma gradual, um de cada vez, e se concentrar nisso, em vez de permitir que outros pensamentos, pessoas ou circunstâncias atrapalhem seus planos. Foco no plano. Após identificar suas emoções, reestruturar seu pensamento e reconhecer quaisquer distrações externas e internas, você pode se concentrar em um plano para retomar o caminho certo. Definir metas e aplicar técnicas de gerenciamento de tempo é um bom ponto de partida. Organize suas tarefas de maneira sistemática para criar um plano de conclusão. Se surgirem situações externas ao longo do caminho que exigem pausas, reserve um tempo para lidar com elas. Porém, mantenha o controle ao dedicar blocos de tempo específicos para trabalhar em suas tarefas. O escritor Cyril Northrop Parkinson formulou o que é conhecido como a lei de Parkinson, que explora a ideia de que o trabalho se expande de acordo com o tempo disponível. Em um ensaio bem-humorado, ele afirmou que uma tarefa levará todo o tempo que você permitir. Se você estabelecer uma semana para realizar algo, muitas pessoas levarão exatamente uma semana para concluí-lo. Mas, se você definir para si mesmo que a tarefa deve ser concluída hoje, poderá descobrir que pode realizá-la em um período de tempo muito mais curto. Utilize habilidades de gerenciamento de tempo para realizar suas tarefas dentro de um prazo razoável. Pode ser tentador procrastinar quando você acredita ter muito tempo para concluir algo. Contudo, isso pode levar a uma pressão indesejada à medida que o prazo se aproxima. Nunca se sabe o que mais pode surgir, causando pressão adicional no último minuto e que está fora do seu controle. Lembre-se de que você tem controle sobre uma coisa: você mesmo. Você escolhe como responder a qualquer situação. Nas palavras do Dr. Wayne Dyer, qualquer coisa que o imobilize, atrapalhe ou afaste você de seus objetivos é sua. Você pode descartá-la quando quiser. Entenda as razões pelas quais você está se sentindo pressionado. Ao utilizar ferramentas de gerenciamento de tempo e estabelecer limites pessoais, você pode descobrir que tem menos estresse, o que leva a menos procrastinação. Seja um prazo que está pairando sobre você, distrações constantes, um acúmulo de tarefas ou qualquer outra pressão que esteja levando à procrastinação, a forma como você escolhe lidar com isso depende de você. As circunstâncias do que está acontecendo podem estar além do seu controle, mas a maneira como você reage sempre está em suas mãos. Talvez você não consiga eliminar todas as situações que geram pressão em sua vida, mas quando você tem controle sobre si mesmo, é capaz de agir com poder pessoal e calma. Assim, suas decisões e ações podem ser baseadas em escolhas informadas que estão alinhadas com seus interesses. Ernest Hemingway escreveu: coragem é graça sob pressão. Tenha coragem para enfrentar os obstáculos em seu caminho e, a partir daí, você poderá avançar sem hesitar. Como sempre, obrigado por assistir, e espero que este vídeo tenha feito com que você evolua sua mente.